Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar um pouquinho do que eu faço para economizar no mercado. Se você quiser saber um pouquinho mais, vem comigo. E para quem não me conhece, o meu nome é Cris e nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. O que eu queria já falar, gente? Esse não é um canal de como viver com um salário mínimo. A gente ganha bem, tá bom? Eu e meu marido, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se organizar financeiramente para as nossas compras do mercado. O que isso quer dizer? Que a gente não pode, dentro do nosso orçamento financeiro, ir ao mercado e comprar tudo o que quiser sem olhar os preços. Mas também a gente não vive uma situação onde a gente precisa ser extremamente restritivo para a gente conseguir viver. Então, eu já queria colocar isso, que talvez essas minhas recomendações não façam sentido para muitas realidades. Então, posto isso, eu vou abrir aqui o meu envelopinho e começar a falar, então, um pouquinho de como economizar no mercado. 10 dicas, não significa que eu faça só essas, mas a gente vai poder falar aqui um pouquinho mais sobre essas 10 dicas, essas 10 ações, essas 10 atitudes. A primeira coisa aqui que eu queria falar é você realmente conhecer os preços, tá? Então, não adianta você querer fazer economia se você não conhece o preço das coisas que você precisa consumir. E aí você precisa, primeiro, saber aquilo que você precisa e realmente aprendendo mais sobre os preços, para que você saiba se naquele mês está caro, se naquele mês está barato, se aquele mercado é mais caro ou mais barato. Então, você conhecer também o comportamento das coisas, dos preços das coisas que você precisa. Uma das coisas que eu vejo muita variação, por exemplo, é a parte de produtos de limpeza. Então, se eu não conhecesse os preços, como é a variação desses preços mês a mês, eu não conseguiria economizar. Então, eu sei que produto de limpeza tem meses que vai ficar muito mais barato, vai entrar em promoção de tempos em tempos, e aí eu aproveito esses momentos, tá? E aí é por isso que eu já coloco aqui também, que se você conhece bem os preços das coisas e do comportamento, você consegue sim fazer um estoque. Então, isso acontece aqui muito comigo na realidade de produtos de limpeza. Também acontece com alguns produtos bem específicos, tipo café e leite. Então, eu sei, a gente usa muito leite aqui por conta da minha filha, e eu sei, então, quando o leite em pó ou o leite realmente integral está mais barato, e eu compro e faço estoque. E é por isso que eu já tô falando, né, gente? A gente consegue fazer estoque. Quem não tem dinheiro, vai comprar só aquele litro para aquele dia, e se tiver ainda possibilidade. Então, estoque eu sei que não é uma realidade aí de muitos, mas se você estiver numa realidade que você consiga fazer, eu sei que tem muita gente nesse canal aqui que consegue fazer, porque já compartilhou aqui comigo nos comentários. Se você conhece os preços, você consegue fazer isso. Então, conhecer os preços. Como que eu faço isso? Eu pesquiso, eu entro muito na internet, tenho alguns aplicativos aqui, eu vou sempre vendo os preços, toda semana eu vejo preços e vou comparando, e só faço compra dentro daquele valor que eu sei que é justo e que faz sentido para a nossa família. Quando está acima disso, simplesmente eu não compro, eu compro pequena quantidade só para aquilo que realmente a gente precisa. Tá bom? Então, segundo item, tem uma lista de compras, né? Então, você saber aquilo que você precisa é muito importante. Então, você não pode ter só uma lista de compras de categorias, por exemplo, macarrão, arroz, leite. Você precisa ter uma noção, sim, da quantidade que você gasta naquele mês. Então, por exemplo, 1 quilo de arroz, 2 pacotes de 500 gramas de leite em pó, 2 quilos de feijão, aqui eu tô dando exemplos, tá, gente? Eu não gasto só 1 quilo de arroz, não. Então, você tem que ter, além das categorias, você tem que ter a quantidade. Por exemplo, frango, proteínas no geral, você também tem que saber quantos quilos, mais ou menos, você precisa daquela proteína. Então, por exemplo, 2 quilos de frango, 2 bandejas de 30 de ovos. Então, você tem que saber também as categorias, mas também a quantidade para você poder ir realmente tendo uma noção do quanto que você vai gastar, tá bom?
Terceira ação aqui que eu pratico muito, definir as compras em mensais e semanais, tá? Então, a primeira coisa é que eu evito o diário. Então, aquela coisa de todo dia sair para o mercadinho aqui do lado para comprar uma mistura não faz parte. Isso para mim não funcionava, tá? Eu sei que tem muita gente que funciona assim, inclusive pessoas da minha família que mesmo fazendo isso não saem do orçamento. Então, eu estou falando o que cabe para minha realidade. Outra coisa, né, gente? Tem muita gente que recebe por dia, por semana, não recebe por mês. Então, isso aqui fica extremamente difícil de fazer. No meu caso, que recebo por mês 2 vezes, 3 vezes por mês, pessoas que têm o regime de contratação CLT, recebem o adiantamento e o salário, vão poder trabalhar dessa forma. Então, a gente tem as nossas compras mensais, que geralmente são os itens de mercearia, são também os produtos de limpeza. Então, essas a gente faz a compra mensal. A gente vai ali, às vezes, no atacadão, compra por atacado e sai muito mais barato do que você ficar comprando isso de picadinho, tá bom? Já as compras semanais, a gente faz as compras principalmente de produtos perecíveis, frutas e verduras. A gente evita comprar uma quantidade grande porque pode realmente estragar. As proteínas a gente compra uma vez por mês, mas não no mercado ali do atacado, tá? A gente compra em outro local. 1 ou 2 vezes, então a gente faz porque são itens mais caros, então a gente faz uma vez por mês ou em 2 quinzenas, aí vai depender muito do preço que a gente encontrar ali na primeira ocasião que a gente for fazer a tentativa de comprar. E ovos também que a gente compra ali na feira, ou a gente compra para 15 dias, vai depender muito do preço também. Vamos aqui para o quarto item, que é realmente saber calcular o preço por unidade. Vamos pensar aqui no papel higiênico, tá? Então, às vezes a gente tem um pacotão lá, e eu pego o preço total, e vamos imaginar se tem 24 rolos de papel higiênico, eu divido ali pela quantidade e vou calculando o valor da unidade do rolo de papel higiênico e vou comparando os diversos pacotes ali que tem alguns que tem 12, 16, 20, 24, 32, enfim, eu vou calculando e vou vendo qual que é esse preço. E não é só a unidade, por exemplo, do papel higiênico, pode ser um pacote de sabonete, também que isso acontece, um pacote de pasta de dente, enfim, um pacote ali de latas de atum, sabão em pó, né? Então, às vezes você tem embalagem de 1,2, 2 quilos, 2,5 quilos, eu vou dividindo ou por quilo, né, ou por meio quilo, por 100 gramas, enfim, tem muitos locais onde esse preço já vem estipulado ali do ladinho do preço, para que isso fique mais fácil para você chegar aí na sua economia, né? Outra coisa aqui, por exemplo, pacotes, por exemplo, de detergente, né, eu falei do sabonete, mas detergente também, a gente precisa ficar bastante esperto ali, para ver se realmente compensa, né? Porque muitas vezes você vê na embalagem assim, tem 3, é um pack de 3, aí fala assim, 1 é de graça, só que não necessariamente 1 realmente é de graça se você for calcular o preço unitário ali daquela embalagem. Outro item é não desperdiçar, né, gente? Então não adianta nada você pagar mais barato se você joga comida fora, não faz o menor sentido, né? E comida ou outros itens também. Então, às vezes eu vejo a pessoa comprar lá, por exemplo, muita farinha, e aí não usa, aí pega bichinho, tem que desperdiçar. Ou compra um monte de legume porque acha que vai fazer, quer comer mais saudável, não faz nada, não tem tempo e desperdiça. Quero comprar um monte de fruta e vai lá e desperdiça. Às vezes é melhor você comprar 2 tipos de fruta, 2 tipos de legumes, você usar até o final e não desperdiçar. Então, esse é uma das coisas que a gente tem aqui. Quando a gente tem que jogar alguma coisa fora, a gente sofre, gente. A gente sofre. E todo mundo sabe aqui que meu lema é não jogo comida fora. A sexta atitude que eu tomo aqui no meu dia a dia para a gente economizar no mercado é uma coisa que eu confesso que é das mais novas aqui, acho que talvez dessas 10 atitudes que a gente tem aqui, que é testar novas marcas e produtos. O mercado subindo, a gente falou, não, vamos começar a testar, vamos começar pelo papel higiênico aqui. A gente tinha uns que eram bem mais baratos, mas que a gente não curtiu, e tinha outros que eram similares ali e que a gente curtiu, né? Outra coisa, água sanitária, por exemplo, que a gente tinha uma marca que a gente gostava, era bem mais cara, a gente trocou. Outra coisa é shampoo
shampoo. Shampoo era uma coisa que a gente gastava um dinheiro bem maior com algumas marcas que a gente gostava, a gente testou novas e tá excelente, tá? Reduzir as categorias. Então, isso aqui eu já falei em alguns vídeos anteriores, principalmente aqui com produtos de limpeza. Então, eu não fico comprando limpa-vidro, lustra-móvel, desengordurante, esponja de tudo que é tipo, amaciante, passa bem de roupa. Eu não estou falando que quem compra é bobo, eu não estou falando que esses produtos são ruins. Por favor, gente, às vezes a gente fala A, as pessoas entendem Z. Ok? Estou compartilhando aqui a minha realidade. Acho que os produtos são muito de acordo com a realidade de cada pessoa. Então, a necessidade, ela vem não pelo tipo, mas pela sua situação. Então, talvez seja necessário na sua vida e você precisa inserir aquela categoria. Então, isso acontece muito aqui para gente de mercado, é esse tipo de coisa. Então, reduzir algumas categorias pode ser importante. Depois, o 8º item aqui foi reduzir o consumo de carne e aumentar a quantidade de vegetais. Então, a gente aliou duas coisas. Uma coisa que a gente já não estava curtindo comer com tanta frequência assim. Então, a gente já foi reduzindo e contribuiu muito para o valor do mercado também, tá? Então, aqui a gente dá algumas... Quando a gente compra carne, a gente também dá preferência para as carnes mais baratas, né? Então, carne de porco, principalmente, a de frango, né? Peixe a gente compra... Depende, né, gente? Porque peixe às vezes está muito caro, às vezes está barato. Enfim, a gente também não é fixo assim, tem que comprar X quilos de carne e tal. A gente também vai vendo ali o corte que está mais barato naquela ocasião, porque sim, porque a gente quer economizar, a gente não fica preso a um corte específico de carne também. E aumentar a quantidade de vegetais, que também é mais barato, porém, aqui com relação a vegetais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes está um absurdo. Por exemplo, a gente adora vagem e brócolis aqui em casa, tá bom? Só que tem dias que a gente vai comprar, que facada, e aí a gente simplesmente troca. Então, vegetais, a gente compra muito aquilo que está mais barato no hortifruti ou na feira, aquilo que é da estação, a gente não tem problema algum em nos adaptar, a gente não tem só aqueles vegetais que a gente come o ano todo, tá bom? Aqui a gente segue bastante a sazonalidade e tá tudo bem, e a gente é bem feliz com isso também. 9 aqui vai ser bastante polêmico, tá bom, gente? E aí, eu mais uma vez falo que é o que aconteceu aqui pra gente. A partir do momento que a gente foi aprendendo a cozinhar mais, tendo gosto mais por cozinhar, tanto por conta do ponto de vista nutricional, de ser mais saudável, de saber mais do que a gente está comendo e, consequentemente, conseguimos construir uma economia no mercado. Porque quando você realmente aprende a cozinhar e você tem gosto, você vai conseguindo fazer pratos mais diversificados e você vai aprendendo a cozinhar com o que você tem naquele momento. Então, se você tem um legume, se você tem uma proteína, se você tem um arroz, se você tem um cereal, enfim, você consegue ali produzir diante do que você tem. É diferente de vou fazer esse prato e vou no mercado comprar essa lista de ingredientes. Então, é um pouco do contrário. Eu faço as coisas de acordo com aquilo que tem. Isso faz com que eu evite o desperdício e realmente possa economizar muito mais. Aí aqui, por que eu falo que é polêmica? Que tem gente que é assim, eu não gosto de cozinhar, pronto e acabou, e eu não tenho tempo para cozinhar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tudo bem, gente? Então, eu estou falando das coisas que nos apoiaram a economizar no mercado. Eu não estou querendo dar lição em você de forma alguma, pelo amor de Deus, cada um faz aqui o que bem entender, mas eu sei que também tem muita gente que vive isso, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando que conforme foi aprendendo isso, ou teve que fazer porque tinha que economizar em iFood, as coisas foram melhorando também. Tudo bem? Vamos lá, então, para o 10º item, que é uma rede de apoio de compras. Olha, esses 2 últimos itens, gente, eu fiquei bastante na dúvida de colocar aqui, porque são coisas muito
reais aqui na minha vida, mas não vai fazer parte da maioria das realidades aí, tá? Mas como eu tô aqui nesse canal para compartilhar as coisas da minha trajetória de organização financeira, eu me senti no direito sim de colocar aqui, tá bom? Então, o que é o rede de apoio de compra, gente? Tenho aqui algumas pessoas da família, minha mãe, meu pai, meu irmão, cunhada, minha sogra, todos eles estão do mesmo jeitão da gente aqui, que a gente compara preço, que a gente gosta de saber as coisas que estão na promoção, onde estão na promoção, e a gente já sabe mais ou menos as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, minha sogra, eu sei que ela toma muito café. Então, quando eu vejo café aqui, que eu sei das marcas que ela gosta bem barato, eu já compro para ela, porque eu sei que ela depois, ela vai me pagar, porque é um item que ela precisa. Eu já sei, por exemplo, o macarrão que meu sogro gosta. Se eu acho barato, eu compro. Minha mãe também aqui, então ela sabe, por exemplo, as coisas de limpeza que eu preciso. Se ela encontra barato, ela já compra para mim. Ou a gente se avisa, tá? Olha, tá barato lá, tal. Vai ver isso que eu sei que você precisa. A gente coloca sempre esse assunto de mercado, tá sempre aqui com a gente, e a gente acaba compartilhando, tá bom, gente? Então é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Cris, você ganha tão bem, né? Não deve precisar pensar em nada, você pode comprar o que você quiser. Gente, eu me sinto muito privilegiada, eu tenho emprego, tenho um bom emprego, meu marido também, nem sempre foi assim, né? A gente já passou perrengues de não ter emprego, de passar momentos ali da pandemia, por exemplo, foram situações muito difíceis, mas a gente é privilegiado perto do mundão, né? Perto de toda essa realidade tão difícil. Mas isso não quer dizer que a gente não precise se organizar, tá bom? Financeiramente. Eu mostro para vocês que no meu primeiro pagamento entre 4.900, vocês falam, nossa, é muito dinheiro, né? Dá para fazer o que quer. E aí aqui vocês podem acompanhar que sim, a gente realiza muita coisa, a gente tem saúde, a gente tem teto, pode comprar no mercado, mas isso não significa que a gente possa gastar por gastar sem fazer planejamento, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu, por muito tempo, não me organizei e me afundei em dívidas, tá? Então, esse tipo de coisa que eu compartilho hoje, realmente, são coisas que fazem parte da minha realidade, porque fazem a diferença, sim, no meu dia a dia, na minha organização financeira. Eu reuni aqui somente esses 10 pontos, poderia falar muito mais, porque mercado é um assunto, que a gente aqui fala o tempo todo, como vocês já puderam perceber. Contem aqui para mim quais são as principais dicas para economizar no mercado, eu vou adorar saber, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.